Fala, gurizada, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo levemente diferente aqui no canal, vai ser uma análise de filme, que isso aqui nunca teve, e a gente também não tem essa bagagem toda, mas como era um filme que tava todo mundo no hype, que é o Miranha Sem Lar, né? Então a gente vai trazer, vai ter spoiler. O No Way Home vai ter spoiler, tá bom? Vai estar aí na imagem que tem spoiler, então se você clicou aqui, você já sabe que os 3 Homem-Aranha estão no filme, mas isso aqui também não é um spoiler muito grande, né, galera? Então, a gente vai falar primeiro o que a gente achou do filme, tá? Depois, o que a gente achou quando a gente parou pra pensar, que esse é o perigo desse filme, né? Porque a primeira vez é uma maravilha. Mas quando a gente para pra pensar, a gente fica meio... Mas é um bom filme ainda, tá? Não tô falando mal. Bom, vocês querem começar falando o que vocês acharam do filme? Gregory, Thales. O Gregory é o de cima, a galera, o Thales é o de baixo. Eu não sei qual ordem que vai aparecer no vídeo, mas deixa eu me apresentar, Gregory. Já participei da melhor série do canal, né? Que é justamente do Alien, então sim, confira, caso necessário. É muito boa, vai rir bastante. E dando algumas impressões iniciais, pessoal aqui já fazendo tô indo. O filme foi bom, realmente, de primeiras impressões, assim, você sai do cinema animado, porque o objetivo é divertir, tá? Então, se você quer só se divertir, já curte o Homem-Aranha há bastante tempo, já assiste desde os primeiros, como o spoiler que o Juliano soltou, com certeza vai ter uma boa diversão ali no seu passeio. Agora, a partir do momento que você começa, mesmo durante o filme, a se questionar um pouquinho sobre algumas atitudes, sobre algumas cenas, sobre algumas escolhas do roteiro, a coisa já fica bem complicada e é uma avaliação mais complexa. Mas eu não... Só começar para abrir, eu vou passar para o Thales aqui, depois a gente entra nos detalhes. Mas eu prometo que eu gostei, viu? Mesmo depois de... Mas dessa trilogia é o melhor. Sem dúvida. Com certeza. Não dá nem para comparar. Depois você pode botar uma fotinha aí. Vai ter. Você já até me mostrou. Vai ter, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver na tela, galera, o que são os 3 filmes. Exatamente. Mas vai lá, Thales. Eu concordo com o Greg, foi o melhor filme disparado. E nesse eu ponho um ponto interessante que o Tom Holland finalmente mostra que é um Homem-Aranha bacana. Porque quando você para ver os outros dois antes, ele sempre teve suporte. E nesse a gente consegue ver, óbvio, tem os dois Homens-Aranhas, né? Mas você consegue ver a evolução do personagem. Mas o Homem-Aranha teve suporte do Homem-Aranha, então tecnicamente o Homem-Aranha não teve suporte. Não, mas é verdade. Mas eu só digo uma coisa, adiantando. Esse é o filme em que a Tia May é a mais estúpida dos 3. Mas assim, de longe. De longe. Não sei, mano. Porque ela foi ruim em todos. Nossa senhora. Ô, galera, só pra vocês entenderem, nós 3 a gente adorou o filme, tá? Por enquanto só tem descascada. Mas assim, bom... Não, mas é que pensando nos personagens dessa trilogia, sim, eu acho que a Tia May é a que mais destoa. Não, foi meio forçado, talvez, o momento com ela, sabe? Mas vieram assassinos de todos os universos, mas esse bom homem aqui tá falando que não lembra da família, não lembra de não sei o quê. Peter, você tem que ajudar ele. Aí leva os 6... Os 6, ou se não, leva 4, porque um fica dentro do furgão. Sim. Bom, mas antes de começar com essa parte de debater os negócios, eu vou falar o que eu achei do filme aqui, tranquilão por cima. Nossa, os meus amigos já me conhecem e sabem que eu não era muito chegado no Homem-Aranha do Tom Holland. Tá? Não é o nível de eu achar ele pior que o segundo filme do Garfield, tá bom? É aquele filme lá realmente muito ruim. Mas... O Tom Holland, cara, o primeiro filme, o roteiro era ele tendo que conciliar essa vida de herói com um estudante, querendo ser estudante, mas também querendo ser herói. Aí no final ele tem uma evolução, beleza, começa o segundo, repete a mesma coisa. Ele quer ser aluno, quer ir pra férias da escola e blá, e daí quer ser herói também. Então pra mim é uma baita de uma repetição. Então, o roteiro eu não gostava muito desses dois. Esse terceiro eu gostei bastante, sabe, foi um baita de um salto. Foi tipo assim, antes estavam tentando transformar ele em Peter Parker com comprimidinhos e não tava indo. O terceiro foi via supositório e daí o negócio foi. Porque foi de um jeito que foi uma evolução absurda comparada com os outros. Exatamente. Então, isso eu fiquei muito feliz pela evolução que o Homem-Aranha teve. Concordo. O que vocês acharam quando os 3 aranhas apareceram? Vocês gostaram? Surreal. Quando assim, o jeito que puxaram,
talvez. Mas o que vocês acharam quando apareceram os três? Vocês acharam que teve bastante tempo de tela? Ou foi... Mano, eu achava que ia ser pior. Eu achei que ia ter um Ia tempo ser bem reduzido. pior. Não, é que eu tava com uma hype, eu já conversei com você. Eu tava com uma hype pros três Homem-Aranhas aparecerem. Na verdade, os outros dois, né? Tá. Aparecerem. E, mano, foi sensacional. No momento que você vê, eu prefiro dos três o Tobey. Quando você vê o Tobey com aquela cara de bobão cheio. Caramba, é o que você gosta. Isso é o que você gosta. Era isso que eu queria. Mano, foi Justo. genial. E você, Eu acho, Greg? eu acho que a interação dos três foi uma das melhores partes do filme. As brincadeiras, as risadas, até o Garfield, que o pessoal aqui já sabe, de longe o pior Homem-Aranha e o pior Peter Parker de todos os tempos, na minha opinião. Não há comparação. Mano, Uma o pior coisa Peter fora da Parker, caixinha. eu acho que isso daí É. gera Não. um debate. Não, o Eu pior acho que ele é um- Peter eu acho que ele Parker é um bom eu... Homem-Aranha. eu acho que ele é um bom exatamente, Homem-Aranha. Eu acho ele um Agora, bom o Peter Homem-Aranha Parker- e um Peter Parker muito metido a Tony Hawk. Pode ser. Talvez É por muito eu ruim. visto o desenho, pelo menos, do Amazing Spider-Man e não ter gostado, isso também me fez não gostar desse jeito exageradamente debochado que ele tem no Sei. filme dele. Sabe? Pra mim não combinou. Enfim, Então, isso é só uma que coisa eu interessante, porque eu já tava de saco cheio dos filmes da Marvel. Galera, a gente não é hater, tá? Pra deixar claro. Já vou soltar aqui Só antes. reclamação. Não, de 0 a 10, soltando aqui antes. Eu dou um 9 pra esse filme. É um baita de um filmão. Não vou dar um 10, porque tem o pós-filme que a gente para pra pensar. Mas é Eu um não baita de um solto minha filme. nota até o final. Mas é um baita de um filme. Então aqui de mim vocês já tem um 9. Agora, o que o Greg falou do... Que você tava falando? Eu me esqueci totalmente agora. Não, deixa eu terminar e você já fala. Tá. Então, os melhores momentos foi, de fato, a interação dos três. Tá. E, com certeza, as participações do Doutor Estranho, né? Que Sim. fez apresentações. E o mini trailer, né? Que foi aquela cena pós-crédito. Como É verdade. O Thales falou. Foi um trailer. Mas a interação dos três e até o Garfield, que eu tava falando que gerou até a abertura aqui, foi isso. Até ele, que é um cara que não me parecia carismático, nos filmes dele realmente não me trouxe nada de bom. Nesse filme ele conseguiu ser carismático o suficiente para me arrancar risada, para me arrancar momentos de diversão dentro do filme. Principalmente o Amo Vocês, que ele mandou. Amo vocês, né? O meu sensor aranha não ativa cupom. Essa foi muito boa. boa. As costas do Tobey, velho. Também. Então, momentos bons vieram, ainda que certas coisas não me agradassem dos Homens-Aranhas anteriores. Mas eu acho que era esse o ponto que a gente acabou criando essa vertente aí. O que eu tava falando que você comentou aí, que eu já tava de saco cheio de muita piada em filme da Marvel, sabe? Que às vezes tirava a seriedade do momento. Então isso aí tava me irritando um pouco, era muito piada atrás de piada, e eu tava com medo absurdo desse filme, porque o Homem-Aranha é um cara debochado. Então eu pensei, velho, se um já faz bastante piada, vocês imaginam 3. O potencial destrutível que a Marvel tem na mão de ser piada o tempo todo. Mas ficaram todas muito boas, sabe? As piadas foram... As piadas do... Né? Exatamente, as piadas do Andrew Garfield, elas foram mais descoladas do jeito que ele é mesmo. As do Tobey foram mais bobalhona, tipo o Tom Holland falando: não, a gente vai ter que... Agora a gente vai ter que trabalhar em equipe, eu já fui dos Avengers. Aí o Tobey: sério? Pô, que bacana. E o que é isso? Então, assim, ó, foram umas piadas que encaixavam bem nos personagens, sabe? Exato. Então isso daí eu achei bacana, foi uma comédia muito bem montada. O timing foi bom também. Isso. O timing foi perfeito, não foi exagerado. Exatamente. Concordo com você que alguns filmes da Marvel abusam. Exemplos aqui, Ragnarok, né? Coisa do tipo. E eu não sou tão crítico quanto os senhores, mas eu também acho que passou do grau, realmente. Mas, bom, o que vocês preferem falar em ordem? Tem algum ponto específico? Não, olha, tem mais alguma coisa, Thales? Você quer falar do momento dos 3 miranhas aí, ou... Já falando do filme em geral, foi um fanservice puro, né? Sim. Do início ao final foi só fanservice. E eu acho que foi um fanservice muito bem colocado. Era o filme que eu tava esperando ver no cinema, mas depois que a gente para e pensa pra linkar todos os pontos, a gente sabe que tem alguns furos, mas isso a gente deixa pra depois. Então, assim, vamos chegar mais ou menos no que nos desagradou. Não vamos falar de talvez furo ainda. Mas o que não agradou vocês no filme? Podem começar aí. Eu faço por último essa. Ok. Aquele Pode falar. Pode falar. Tem problema. Enquanto eu vou pensando. Bom, vamos lá. Vamos lá que a lista é grande. Mais me agradou do que desagradou.
Deixa eu abrir o pergaminho aqui. Deixa eu abrir o As pergaminho. 300 páginas. Isso que ele Não. falou que não era o mais crítico. Exatamente. Não. É o que o Juliano falou. Gostar do filme a gente gosta, mas a crítica Ele não faz deu parte. a nota, né? Vocês estão Não, preparados. Só no final. Que vai vir Só com pra quem areia. realmente assistir. Vai E ser vir, com areia. assim, no momento aleatório. Pode ser final, mas pode ser nos 30 minutos finais. Então vocês vão, ter não que, tem- vocês vão ter que assistir o vídeo todo, galera. Quem tá vendo, pra vocês saberem a nota do Gregor. Não, vocês não podem dormir sem Mas saber a o like nota. você já deixa agora. O like já deixa agora. Exatamente. Com certeza. Vai. Bom, um primeiro ponto, na verdade, de crítica não furo, né, como você falou, foi justamente a ideia geral de temos que salvar todo mundo. Né? O que é uma coisa heróica e faz todo sentido até, em certo grau. Então, o meu problema não foi necessariamente, nossa, eu preciso salvar todo mundo, apesar de ser uma coisa bem fora de contexto, salvar todo mundo em 2 dias, né? Achar que você vai mudar 5 caras que foram vilões, um que, aliás, nem precisava ser mudado, porque o Homem-Areia, no final do filme 3, ele tava junto com o Homem-Aranha. E não ia morrer. Galera, Não só pra, faz quem tá, sentido nenhum. só pra quem tá bem perdido e às vezes não viu o filme, mas gosta de se torturar com spoiler, esse momento que o Gregory tá falando é porque o Doutor Estranho avisa o Peter que todos os vilões que estão lá, ou pelo menos a maioria deles, assim que voltar pro universo deles, eles vão ser mortos pelo Peter, pelo Homem-Aranha. Então daí o Tom Holland tem a brilhante ideia de salvar todo mundo, tá? Por livre e espontânea pressão da Tia May. Então ele decide fazer alguma coisa pra salvar todo mundo, ou tirar os poderes deles, ou resolver o tipo chip do Dr. Octopus, fazer esse tipo de conserto pra quando eles voltarem eles não morrerem, né? Mas vai lá, continua, desculpa. Exatamente. Só que, então, o problema não foi esse, porque por mais que seja forçado, resolver tudo em 1, 2 dias, a gente aceita, né? Agora, a forma é como fazer isso. Porque você pode fazer isso de uma forma consciente. Da forma que ele fez, cara, eu colocaria ele até partindo para minha área do direito aqui, como ele, de fato, ele tem culpa consciente sobre tudo que aconteceu, Sim. inclusive a morte da Tia May. Sim. Tá? Por quê? Porque conceito de culpa consciente, numa tangente. Vai ter aqui um Mas, print. passando bem rápido, é o seguinte: diferente do dólar eventual, você tem os riscos, você percebe os riscos, você sabe que assume o risco. Então, mas na culpa consciente você assume, mas acha que pode evitar. Essa é a diferença. Por isso que é culpa e não dolo, tá? Então, ele assumiu os riscos, falou, pô, pode dar merda, mas se acontecer alguma coisa, aí eu me viro. Só que, peraí, cara, beleza, né? Eu concordo que ele poderia até se virar. Mas se você tem 5 caras que você não sabe o que esperar, o doutor Otto Octavius, ele estava completamente tomado ainda. É o único que estava com alguma amarra. Sim. O único. Né, que tinha alguma restrição. Todos os outros não. Ou seja, os outros estavam livres para atacar ele a qualquer momento. Ao invés de tirar um de cada vez da máquina e resolvendo exatamente. E deixando os outros presos, não. Ele tira os 5. Quem vai não comigo? Só isso, todo mundo. Leva pro apartamento em que a tia dele está morando. Exatamente. Pra piorar, que não tem proteção nenhuma. O apartamento nem é dela, né? É do rap, né? Pra piorar a situação, o apartamento dos outros. Né? E deixa os caras comendo, bebendo, tranquilo, né? Festejando. Daqui a pouco tá lá um pegando a Tia May também, ele não tá nem aí, tranquilo. Né? Então, assim, ele viu os riscos e falou, dane-se, vou assumir todos, não vou ter cuidado nenhum. Mas então, que sabe qual é o problema, mano? Igual você falou da sua área jurídica, ele levou 5 bandidos pro quarto lá, pro prédio, só que ele tinha um puta de um advogado. Por que, galera? O Demolidor aparece nesse filme. E assim, ele aparece 40 segundos, mas é genial a participação. Desculpa, pode continuar. Não, parabéns. Não, tranquilo. Enfim, eu só queria destacar que, tipo, a escolha em si não é o problema. Eu vejo muita gente criticando, falando, mas ele quis ser otimista demais. Sim. Ainda vê aquela frase da Tia May, né? A Tia May, por isso que eu falei que ela tá exageradamente fora do padrão, ou tá de uma forma negativa nesse filme. Eu não sei ela tá querendo impor uma moral ali. Foi muito forçada. Não acontecia nos outros filmes, sabe? Pareceu que agora ela é a pregadora da justiça. Sim. Antes ela nem tinha esse posicionamento, nem tinha destaque. Mas enfim, de qualquer forma, o meu problema foi com a forma que eles tentaram resolver, e não com a decisão em si. A maioria das pessoas está criticando a decisão em si. Eu acho que talvez o problema, tipo assim, apareceu lá porque o Duende Verde, ele realmente tem esse problema aí dele, psicológico e tudo mais, eu consigo entender. Ele sabia. Mas ele partir do ponto de, ô meu sobrinho, assim, ó, tu precisa ajudar eles porque ele tá mal da cabeça e tudo mais. De sair do Duende Verde, que realmente tem um problema ali psicológico, que talvez se você pegasse ele
e amarrasse ele com o Doutor Estranho, talvez você conseguisse fazer alguma coisa. Mas disso, pra resolver salvar o Lagarto, o Doutor Octopus, o Cara da Areia, todo mundo que você não sabe qual que é o problema dos outros... Porque assim, o do Duende Verde, ele tava sendo honesto ali. Porque o Peter, ele tem o Sensor Aranha, ele ia saber se não tivesse sendo honesto. Então ele tava sendo. Agora, os outros não. O Electro não teve um momento do filme que ele falou, vou concordar com esse negócio, parece bom. Então, ele ficou o filme todo com cara de safado. Então, assim... Não, todos continuaram no filme e todos só aceitaram ir com ele, porque ou era isso, ou o Doutor Estranho matava todos, voltando à dimensão. Então você vai falar, é melhor eu sair, porque aqui pelo menos eu tenho chance de escapar, tenho chance de lutar, tenho chance de tentar alguma coisa, né? Então, tava na cara que os caras iam só concordar e seguir. Agora, não fazer isso um de cada vez. Exatamente. Família. Porque o que deu a entender que o roteiro forçou era que se o Peter não tirasse todo mundo dali junto numa tacada, o Doutor Estranho ia voltar e ia forçar a vontade dele, alguma coisa assim. Mas eu acho que na conversa ia. O Doutor Estranho aceitou apagar a memória de meio mundo por causa dele. Talvez numa conversinha, ele resolveria isso daí. E se ele tivesse arrumado consertado o Doutor Estranho falaria, epa, ele conseguiu consertar um, então exatamente. Deixa ele tentar com os outros. Sim. É lógico. Fora que o Cara da Areia não precisava de conserto, só queria voltar pra ver a filha. Ainda voltou sem poder, coitado. O Lagarto fica falando várias vezes, não, porque essa é a evolução. Sim, exatamente. Queria transformar... O Lagarto era o único que queria ferrar o Peter e todos lá também. Queria transformar todo mundo em lagarto naquela merda. Não, Thales, o senhor reparou mais algum absurdo aí nesse tempo? Não vou dizer um absurdo, mas como você também deve ter desgostado um pouco, a luta do Homem-Aranha com o Doutor Estranho foi um pouco forçada. Sem dúvida. Quando a gente vê que a matemática vence a magia, isso daí pra mim foi o ápice. E o pior, depois você sabe que ele fica 12 horas com a bunda no Grand Canyon. Pendurado. Aguardando abrirem o Ned abrir o portal. Esse daí pra mim foi o ápice do desgosto. Mas assim, é coisa do roteiro. Sim. A gente sabe que eles têm 2 horas e pouco pra fazer o filme. Então alguns pontos eles precisam encaixar de uma forma, digamos, um pouco mais forçada. Sim. Assim dizendo. Agora... Os outros pontos que eu diria, eu acho que aí entra no nosso tópico de furos, né? Porque tem algumas questões Então, se for furo, dá uma segurada. Não, exato. Pra gente... Ah, tá, então, mas tem coisa que não é furo que você consegue mandar? Vai ser tantos que a gente trata mais pra frente. Não, mas se tiver alguma coisa que não é furo, manda bala aí. Ainda. Não. Eu queria só falar em relação a desgosto. Eu achei o Lagarto o pior vilão. Eles cortaram muito do lado. Eu não sei se eu não tô falando, galera, agora que a Marvel não tem dinheiro. Porque com certeza ele era o mais caro daquela merda pra fazer. Né? O CGI dele devia ser assim. Mas realmente, ele ficar... Ó, a gente vai lá e você fica aqui no furgão. Beleza? Ele teve muito pouco tempo de tela mesmo. E quando você compara o Lagarto com o Dr. Octopus, ou até mesmo o Duende Verde, pra mim, o ator que faz o Duende Verde... O ator é um que animal. faz o Octopus, são perfeitos. Galera, eles... Cara, eu não vou falar... Não, eu vou falar. O Tom Holland é muito bom. Todo mundo gostou da atuação do Tom Holland aqui. Ele realmente matou no peito, essa daí genial. Mas o Duende Verde e o Dr. Octopus, eles são aqueles... Pô, eu não sei como explicar, mas os caras têm presença. Quando eles aparecem, exatamente. Você sente um peso na cena com qualquer coisa que ele fala, sabe? Exatamente. É muito bom. Os atores são demais. A parte dos vilões, eles levam nas costas isso daí. Concordo. E a nostalgia também bateu, né? Tem sim. Também. Não, mas o William Dafoe, o cara é muito bom. Eu vi uma entrevista da CCXP e o pessoal falando... Tava ele, o Dr. Octopus e o Electro. E daí perguntaram quem que era o melhor vilão lá. Aí o Jamie Foxx, que é o Electro, ele falou assim... É o William Dafoe. Porque pra ele parece que o negócio é pessoal. Mano, e realmente... Ele passa um peso no negócio dele. Um maníaco mesmo que parece que ele vai te matar a qualquer hora, velho. É só que ele vê aqueles velocidade máxima que ele é o vilão, cara. A cara de maníaco dele é muito exatamente. Boa. Então, ele é um cara... um baita de um ator, velho. Podiam aproveitar mais ele, o Octopus, em, sei lá, algum futuro aí, alguma coisa assim. Sem dúvida. Bom, o que eu desgostei, e não é furo de roteiro, e isso eu tava falando com o pessoal aqui antes. Galera, eu entendo
a piadinha da Marvel de falar que o Ned tinha um dom pra magia. Pô, consigo entender. Achei genial a sacada quando ele falou que as mãos dele tremem e o Doutor Estranho falou que ele tinha que procurar um médico, sabe? Foi uma baita de uma piada muito bem encaixada ali. Mas o Doutor... Eu tô assumindo, olha só, o Ned, ele pegou o anel do Doutor Estranho lá e começou a abrir portal por aí. Ele falou, quero Peter Parker. E é assim que os Peters aparecem no filme. Ele fala, eu quero que apareça o Peter Parker, eu quero encontrar ele. E como... Vai adiantar um furo já, viu? Não, mas vou parar antes do furo. Aí, o feitiço que deu errado do Doutor Estranho, o Peter, ele pediu pra todo mundo que soubesse que ele é o Homem-Aranha, esquecesse disso daí. Né? Então não é que todo mundo ia esquecer o Peter Parker. Todo mundo que soubesse que ele era o Homem-Aranha não vai mais lembrar disso daí. Pelo que eu entendi, eu acho que é por aí. E daí o que acontece no feitiço que deu errado é todo mundo que sabe que sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha acabou vindo dos outros universos pro universo deles. E daí acabou vindo também o Tom Holland e o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, né, que são os outros Homem-Aranhas, Peter Parker, porque eles sabem que eles são o Homem-Aranha. Eles acabaram vindo junto. E daí o Ned, ele começa a abrir portais e eles começam a pular dos portais, né? Vem um e depois vem o outro. Cara, eu entendo ele ter facilidade, tá? Sem problema nenhum o Ned ter facilidade. Mas o Doutor Estranho, ele era médico a vida toda. Nunca fez nada da vida além da medicina. Chegou lá no pico do Himalaia, que eu esqueci o nome, o Kamar Taj. Chegou lá no Kamar Taj, que é o lugar onde tem a anciã. E em questão de 1 ano... treinando, 1 ano, 2 anos, não sei qual que é o tempo que passa, mas vamos por uns 2 anos treinando, o cara saiu do 0 pro Mago Supremo. O Mago Supremo é o Mago Supremo, não tem tipo assim o chefe do Mago Supremo, não, só tem o Mago Supremo. Então, mais facilidade que o Doutor Estranho ninguém tem nessa merda, tá? Porque ele é o cara que nasceu pra isso. Então o Ned, ele pode ter facilidade, mas ele não pode ter mais facilidade que o Doutor Estranho de começar a abrir portão. Isso daí eu achei, foi a única coisa que me pegou. O Homem-Aranha... Ah, galera, todo mundo que tá falando na internet que o Homem-Aranha no X1 ganha do Doutor Estranho, pelo amor de Deus, galera. O Doutor Estranho tava fazendo aquilo lá tudo sem querer causar um hematoma no Peter. Tudo bem que ele deu uma puxada de laço ali, talvez um pouco mais forte, mas assim, claramente eles não estavam se pegando pra matar ali. O Doutor Estranho, ele só precisava jogar o Peter na dimensão espelhada e voltar pra dimensão dele. Deixa o cara vegetando lá o resto da vida, sabe? Não tem... são níveis diferentes esses dois, não tem como... Sem dúvida. Como ter treta. Mas o que a gente falou antes aqui até de começar o vídeo, mas é bom a gente pelo menos pontuar aqui, né? Porque eu concordo que a evolução do Ned aí foi meio exageradamente rápida e que gerou até um furo de roteiro, na minha opinião. Não pelo avanço, mas pela questão dos portais. Mas tem toda aquela questão de que o Doutor Estranho é um gênio. Tá? Ele é um gênio, mas por que ele não conseguia dominar tudo tão rápido? Porque ele tem memória fotográfica, então ele decorava os feitiços tudo, mas ele meio que queria se impor sobre tudo, né? Aprender na marra, vamos dizer. Então era isso que na verdade fez ele mudar e não conseguir abrir o portal. E aí quando ele foi lá pro Everest e tal, teve que fazer para sobreviver, ele meio que aceitou. Não tem explicação lógica, a gente não sabe como funciona isso na prática, não existe, mas... e o Ned não, né? O Ned tem vamos dizer, esse jeito mais... criativo, mais talvez. Mais tranquilo, mais leve. Aí, tipo, pra abrir o portal, talvez ele teria mais facilidade, mas ao mesmo tempo, talvez mas foi muito rápido, né? Ele começou, ele deu uma faísca de portal cumprimentando o Peter, dando tchau pra ele. Aí eu já fiquei... Exatamente. Eu acho que o treinamento do Doutor Estranho, cara, eu não sei, eu acho que foi uns 6 meses. Pode ser, não, eu juntei assim, ó, em questão de 2 anos, eu acredito que ele virou o Mago Supremo. Negócio. Sim. Joguei... Mas não foi também só por competência, né? Sim, porque o Mago Supremo morreu, aí ele era o que tava lá. Mas o Wong é o atual, então. O Wong é o atual, exatamente. Exatamente, deixar claro. Bom, vocês querem ir pros furos que vocês encontraram aí? Já deixa o primeiro aqui, então, já. Por que o Ned só não abriu o terceiro portal pro Peter, porque ele queria sair? Como? Ele abriu um portal... Cadê o Peter Parker? Apareceu o Garfield. Peter Parker, apareceu o Tobey. De novo, Peter Parker, aparece o último. É verdade. Porra, vieram os dois Peter Parker, aí vocês sabem onde tá ele? Vamos procurar. O anel tem limite de 2 portais. Exato. Não, putz, eu não tinha pensado nisso, velho. É verdade.
Só pra falar, lugar dramático que ele fica, Sim, lá, ele chorando. Mas podia ter feito isso pelo portal. Podia ter feito o terceiro, pô, exatamente. Vocês sabem onde é que ele tá, não sei o quê. O Ned não sabia onde tava nenhum dos três. Ele só foi e falou, eu quero, cadê o Peter? E daí começou a aparecer. Isso é uma habilidade que eu nem sabia que, na verdade, eles tinham. Viu? Exatamente. Eu não lembro do Dr. Strange falando, eu quero achar o Tony Stark. Ele vai lá, para o portal e vai automaticamente. Talvez ele já soubesse onde cada um tá, então ele sabia se teletransportar direto, sabe? Não sei se... Não, mas eu digo, o Ned não sabia. Mas talvez forçar o portal a abrir perto da pessoa, realmente isso daí é... Mas eu não lembro, eu não vou dizer que tá errado porque eu não lembro, mas eu não lembro de alguém ter feito isso antes. Não, mas essa foi realmente interessante, não ter aberto o terceiro só pra ter achado ele direto. Não faz sentido nenhum mesmo. Bom, galera, o meu ponto é muito simples. Todos lá sabiam, o feitiço do Doutor Estranho... Cara, eu só tô indo no que o filme deixou, eu não tô botando palavra na boca de ninguém. O feitiço do Doutor Estranho, ele trouxe todo mundo que sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, tá? E vamos estender, vamos dar uma colher de chá falando que ele trouxe todo mundo que conhecia o Peter Parker. Vamos ir além. Que daí ia vir gente da padaria que conhece o Peter Parker, gente do mercado. Por que o Electro tava lá? Porque o Electro nunca soube, primeiro, quem era o Peter Parker. Ele sabia que trabalhava que tinha no registro da Oscorp alguma coisa, mas não sabia que era o Homem-Aranha. E o pior, esse negócio do registro da Oscorp, eu acho que ele não sabia, e daí jogaram uma coisa no ar nesse filme, que foi tipo o plano de fundo porque botaram ele lá. Porque quando ele falou, quando ele tava sendo derrotado pelo Homem-Aranha, ele disse que ele se juntou na rede e começou a absorver uma quantidade absurda de dados. Então... a única explicação desse cara tá lá é porque na rede, aparentemente, o Peter ele mantém o segredo dele em sigilo, mas na rede ele encontrou que o Peter era o Homem-Aranha. Então, é a única explicação do Electro tá lá, porque o Electro não sabia, ele não ficou sabendo que o Andrew Garfield, na época, o Peter Parker lá, era o Homem-Aranha. Então, isso daí eu achei meio, sabe, eu preciso trazer mais um vilão pra cá, sabe? Aí, se você contar os 5 vilões que estavam lá, mais o Venom, aí formaria o sexteto. Porque, na verdade, eram 5 que foram pra lá. Foi o Areia, o Duende, o Octopus, o Electro e o Lagarto. Então, tinham 5 vilões. O sexto, pra completar um sexteto, era o Venom, que ficou fora o filme todo. Então, assim, eu acho que eles... apareceram mais alguns lá no finalzinho, né? Quando abre as crateras. Sim, ali. Mas nem dava pra ver direito quem era, né? Era só uma imagem... Sim. Tinha. Mas esse negócio que você falou do Electro é verdade, até porque ele mesmo pergunta, né? Ele fala, nossa, achei que você era negro. Porque ficava salvando o pessoal pobre do Queen e não sei o quê. Então, assim, foi um gancho muito bom pro Miles Morales também. Bem bacana. Que podiam... Assim, tudo bem que os outros dois eles tinham base pra trazer, mas podiam ter colocado o Miles Morales também. É que daí ia precisar talvez de mais tempo de tela. Mas foi bem bacana a referência. Eu só não entendi porque o Electro realmente tava lá. Pra mim foi tipo, a gente precisa trazer mais um vilão, porque não tá dando, sabe? A conta não tá fechando. Foi isso. E o outro furo, vocês têm mais algum? Eu tenho mais um furo do filme. Vai lá, Thales. Eu não sei se é furo ou se eu entendi errado, mas no início, quando o Doutor Estranho faz o feitiço, era pra apagar a ideia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, certo? É que todo mundo esquecesse que o Peter era o Homem-Aranha. Exato. Aí, o que o Peter ficou preocupado é que se você esquecesse que o Peter era o Homem-Aranha, a Michelle... Esqueci o Michelle Jonas, eu não sei o sobrenome dela. Michelle Jones, ela ia esquecer os momentos que ela tava com o Peter enquanto sabe, tudo que tinha relação com o Homem-Aranha. Então esse foi o medo dele, não ela esquecer que ele era o Peter. Era só esquecer dos momentos... Não. Mas aí é que tá, ela, né? Por que os outros têm relevância? Não, exatamente. Se ele tivesse parado nela, talvez o feitiço não tivesse. Isso daqui, ó, galera, não é furo. Mas o Doutor Estranho, ele brigou com o Thanos, fazendo feitiço, jogando... Enquanto ele tava brigando com o Thanos, ele fazia portal pro Homem-Aranha, passar de um lado pro outro, chutando a cara do Thanos. Fez isso tudo. Ele pegou a bola de energia do Thanos lá que ele jogou. Pegou bola de energia, fez um estrago enquanto brigava com o Thanos. Criou 500 mãos, o caralho, muito bacana, tomando o soco do Thanos. E a capa ajudando ele.
E daí o Peter Parker fala, você pode tirar essa pessoa e essa pessoa aqui também, e essa pessoa aqui também. Porra, eu fudi o universo por causa do Peter Parker que tava falando no meu ouvido. Ele brigando com o Thanos fazia feitiço. Mas, não, com o Peter Parker, com ele falando no meu ouvido, aí... Tem um ponto importante nisso, né? Bem que magia normal é magia, aquilo ali é um feitiço. Talvez precisasse de uma... O filme deixou claro que ele já usou isso antes, tá? Então, tanto que ele fala da festa, Exatamente. Então não é como Não se é, fosse não é algo o tão primeiro arriscado feitiço. assim. Não, mesmo que fosse arriscado, não era a primeira vez que ele tava fazendo. Exato. Segundo, ele é o Mago Supremo. E terceiro, ele fez no Wong, tá, galera? No filme ele comenta que ele apagou as memórias do Wong já. E não aconteceu nada, foi tudo tranquilo. Eu achei que eu entendo o jeito que eles queriam trazer os personagens e tudo mais, mas eu acredito que foi meio forçado o Doutor Estranho ter errado esse feitiço desse jeito, sabe? Não, e o pior não é nem ter errado. Primeiro ele fez o negócio e falou, puta, ainda bem que eu consegui conter o feitiço. Quando na verdade ele não tinha conseguido conter o feitiço. Então pra mim foi um... Exatamente. Ele, só que teve tipo umas brechas. Então, tiveram algumas brechas que pra ele não teria. Então, pra mim foi uma cagada dupla que eu não acredito que o Doutor Estranho, tão calejado depois do Vingadores, faria, sabe? Pra ele nem faria esse feitiço, pra começar, pra mim. Mas só finalizando, então. No início, Peter Parker apaga a memória que ele é o Homem-Aranha, certo? Uhum. E aí, no final, a solução é remover o Peter Parker da mente de todo mundo. Pra mim, isso daí não bate. Tipo, não é o oposto do início do feitiço, entendeu? É esse ponto que eu acho estranho. Por que eles chegaram nessa conclusão que essa seria a solução? Talvez no início, pode ser que eles tenham errado em alguma coisa, talvez no início era não, mas no início não era que o pessoal esquecer não, o Thales falou tá certinho. não. Certinho. Não, galera, não, eu acredito que desculpa. Eu acredito que o primeiro feitiço todo mundo ia esquecer quem era o Peter Parker. Não que ele era o Homem-Aranha. Mas eu acredito isso pelo seguinte, só por uma fala, eu posso estar errado. Quando o Doutor Estranho tá começando o feitiço, ele fala alguma coisa tipo, foi bom te conhecer ou adeus, que é o que deixa o Tom Holland meio, como assim? E daí ele começa a fazer os pedidos pro Doutor Estranho tirar as pessoas do feitiço. Então eu acredito, posso estar errado, que quando o Doutor Estranho falou tipo, foi bom te conhecer, no início do feitiço, o Tom Holland ficou, putz, então ele vai esquecer quem eu sou. E daí ele começou, tira essa pessoa, e talvez no fim, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Todo mundo que não esqueceu na primeira vez, agora ia esquecer. Por quê? Porque o pessoal tava vindo pro universo porque sabia quem que era o Peter Parker. Então a gente vai fazer todo mundo esquecer e eles vão ficar sem rumo. Vão voltar pro... Assim, eu posso estar enganado e corrijam a gente, caso ele, todo mundo estiver errado, corrijam nos comentários, mas eu acredito que o que o Thales falou tá certo. Realmente, a primeira ideia era esquecer o Homem-Aranha e depois esquecer o Peter Parker. Por que ele ficou preocupado no começo? Porque o Doutor Estranho não tem razão para ter qualquer relação com o Peter Parker. Só ele sendo o Homem-Aranha. Então, se ele esquecesse que ele é o Homem-Aranha, não faz sentido ele conhecer o Peter Parker, né? Todas as relações vieram da presença do Homem-Aranha. Foi assim que ele foi introduzido para o Doutor Estranho. Pode ser esquecer disso... Pode falar. Não, e teve um ponto interessante que durante o feitiço, se eu lembro bem, ele fica com medo porque se a Mary Jane esquece que ele é Homem-Aranha, ele fica com medo. Será que ela me ama mesmo? Teve uma situação dessa. Aí o Doutor Estranho, eu espero que sim. Então por isso que eu acho que no início era mesmo, esquecer que o Peter é Homem-Aranha. Verdade, tá certo. Vazou. Né? No primeiro feitiço vazou, só que foi tipo... Tentou conter e vazou 1%. E aí surgiu os 5 vilões. Pelo que eu entendi, no início ele conteve, mas eles estavam vindo aos poucos, né? Eles estavam vindo devagar, e no final foi quando estourou tudo e o pessoal ia vir a rodo. Exatamente. Aí ia vir basicamente todo mundo que sabe que o Peter Parker e o Homem-Aranha ia aparecer. Por isso que surgiu os vilões lá. Mas a minha pergunta é, né? Que pode ser um furo. Nesse feitiço final, foi perfeito? Não ficou claro, na minha opinião. Não, óbvio que não. O mundo já estava todo brechado. Não, eu já deixo aqui logo de cara por que não. Porque eles falaram o seguinte, vamos tirar o Electro da jogada com essa desculpa de ele absorver os dados da rede. E o Venom. O Venom que veio, o pessoal, no final do segundo Venom, no final do Tempos de Carneficina lá, ele comenta que eles têm uma hive mind, né, uma... Pô, como é que é a tradução pra isso?
memória pô, coletiva. Memória compartilhada. É uma memória compartilhada entre todos os simbiontes em todos os universos. Mas é uma memória de multiverso? É, tipo assim, a memória, exatamente, ele fala de todos os universos ou em universos, alguma coisa no plural. E daí que acontece? O Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele teve contato com o Venom, né? De outro universo. Então, tudo bem, eu entendo o Venom ir pra lá por causa disso, e eu entendo o Tom Holland ir porque o Venom tava dentro do Tom Holland. Isso daí tá show de bola. Se fosse só o Venom separado, iria só o Venom separado. Não iria o Tom Holland. Se ele tivesse naquele tempo do final do filme do Venom 2, que eles estão separados, iria só o Venom. Aí o Venom tava lá tranquilão. No final do filme, você falou se o feitiço foi perfeito ou não. Ficou uma pereba do Venom lá. Sim. E tipo assim, e a pereba do Venom é o Venom. No final, se eu não me engano, ele solta uma moeda e aparece a meleca do Venom, tipo igual no segundo filme do Venom, que ele infecta lá o outro e vira o Carneficina. Então fica uma parte do Venom ali que é um ser consciente que tem essa memória coletiva, que o Peter é o Homem-Aranha e tudo mais, e ele não volta pro universo junto, porque o Venom podia se partir em 500 pedaços, ainda é o Venom. Então, ele inteiro devia voltar pro outro universo, não era pra ter ficado nenhum pedacinho, sabe? Então o feitiço, mesmo que ele tenha se dividido... O filme do Doutor Estranho, provavelmente esse é o exatamente. Mas então... a minha pergunta, o que causa estranheza é todo esse problema do feitiço dele, Mary Jane não vai me amar, talvez, se eu não for Homem-Aranha, porque ela vai saber quem é o Peter Parker, ela vai saber que ele estuda com ela, que ele se conhece, que eles são amigos. Não era só contar, não? Porque assim, então, é 4 pessoas. Eu entendo ele falar assim, pô, eu não quero perder o amor da minha vida. Tudo bem que ele é novo e tudo mais, mas na época, ali no momento, é o amor da vida dele. Mas ele tá... Esse momento... Eu lembrei de uma coisa, galera, que define por que ele não pediu pra ser excluído o Peter Parker na primeira. É definitivo. Porque ele até fala que a tia May, ele vai ter que passar isso de novo com a tia May. É verdade, explicar tudo de novo. Então, realmente, não quero que ninguém lembre que eu sou Homem-Aranha. É verdade. Então, as pessoas iam lembrar quem é o Peter. Tá certo. Isso aí, acho que define de fato. Só que era só contar pra galera, né? Então, Mary Jane, eu acho que nesse Fechou? Momento ele colocou talvez, putz, eu vou ter que contar pra eles de novo, na frente de todos os problemas que as pessoas que ele gosta estavam tendo, sabe? Então, essa parte aí talvez não tenha sido tão Peter Parker. E outra. Já fazendo o gancho, no final também. Eles estão lá na Estátua da Liberdade, faz um vídeo, grava o rosto dos três e fala, sou Homem-Aranha, vocês vão perder a memória, mas depois estamos aí. Exatamente. Se vocês reverem o vídeo. Mas aí talvez o vídeo não funcionasse. Porque se o vídeo funcionasse neles, por exemplo, todos os vídeos no YouTube, que ainda devem ter ficado, aí talvez funcionariam nos outros, sabe? Talvez o Homem-Aranha teria que ir no papo e qualquer evidência que já tivesse física, não é que seria deletada, mas talvez a memória da pessoa fique embaçado, tipo a câmera do Greg no fundo. Isso, a gente entra naquela tangente dos quadrinhos, né? Isso já foi utilizado nos quadrinhos várias vezes. Não sou leitor de quadrinhos assíduo aqui, mas pesquisei um pouquinho e basicamente isso aconteceu pelo menos umas 5 vezes nas revistas, nos quadrinhos, e sempre utilizam dessa forma. Mas e os vídeos, as fotos, os arquivos? A pessoa meio que olha e não consegue detectar, ou a mente meio que foge desse assunto. Então não é como se você esquecesse ou o vídeo fosse deletado, mas a pessoa ignorasse esse fato. Sim. O que pra mim é uma explicação bem chula. É estranha, porque assim, quando ele for entrar em faculdade, qualquer coisa assim, ele vai ter que, por exemplo, apresentar o RG dele, que diz Peter Parker. Escolar. Então, exatamente. Então, mas tudo bem, isso daí, galera, a gente tá descascando muito o filme, mas igual eu falei, esse filme é um 9 pra mim, é um 9. Eu só tô comentando disso porque são pontos que às vezes foram preguiçosos. Tipo, falando em ponto preguiçoso, o Areia, o Homem-Areia lá, o Homem-Terra, que veio do Tobey Maguire, no final do filme, olha só, a gente tem que assumir uma coisa. Só veio pro universo novo quem conhecia o Peter Parker, né? Quem conhecia que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Esse foi o que veio, em regra. O único que conheceu que o Peter Parker era o Homem-Aranha e não tão antes de morrer foi o... Não, desculpa. Tão antes de morrer foi o Dr. Areia, ótimo. O Homem-Areia. Porque o Homem-Areia, ele descobriu que ele era o coisa e não morreu, porque eles se acertaram ali, então tava tranquilo. Então, a gente pode assumir o seguinte.
O Homem-Areia, ele veio pra esse universo, ele pode ter vindo a partir do momento que ele descobriu que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ou, sei lá, anos depois do final do Homem-Aranha 3. Qualquer momento desse período de tempo pode ter puxado ele, tá? O que dá a entender é que ele tava tudo certo, tanto que a primeira coisa que ele faz no filme é ajudar o Homem-Aranha. E daí ele fala, porra, você não é o meu Homem-Aranha, não. E daí ele começa a suspeitar, mas a primeira coisa que ele faz é ajudar, então a gente pode assumir que veio depois dele já ter feito as pazes com o Homem-Aranha. Já tava tudo certo. E daí ele começar a causar com os outros, eu não consigo entender, sabe? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Aí começar a falar, pô, tudo bem, eu ajudei ele, mas aí quando eu vi que era outro rosto, ele podia me matar, ele podia estar me enganando. Entendo, pode ser. Quando apareceu o Tobey Maguire na cara dele e falou, cara, eu tô aqui pra te ajudar, e ele gritou, eu não ligo, tipo, foda-se. Aí eu falei, não, velho, não pode. Então, eu acho que o Doutor Areia é foda, eu quero que tenha um Doutor Areia. Eu acho que o Homem-Areia, sem sentido nenhum, ele ter causado esse problema todo. Sabe? E ainda mais depois dele ter visto que o Tom Holland, no caso, não era o Tobey Maguire, realmente ajudou o Dr. Octopus. Sabe? Todo mundo viu. Eu entendo o Electro, porque o Electro ele queria o poder. Ele não queria perder o poder, eu entendo ele. Também. Mas o Areia, ele tava com medo de morrer, aparentemente. Tipo assim, esses caras estão me enganando, eu nunca mais vou ver minha filha, então eu tenho que sair daqui. Depois que ele viu que ele realmente ajudou, porra, aí eu fiquei meio perdido. Eu falei... Ele não tinha razão pra estar ali brigando com eles no final. Zero, exatamente. Nenhuma. Inclusive, ele podia manter os poderes dele, porque ele não tava sendo bandido. Exato. Ainda tiraram os poderes dele e mandaram de volta. Falaram, ó, você veio aqui X, agora você tá meio X, volta pra lá. Porra, aí... Essa do Areia, pra mim, foi complicada. Eu acho que essa incomodou bastante gente. É. Tá? Tem outro ponto, ó, de furos eu tenho mais 3 aqui. Tá? Teve um que, na hora, eu percebi e já me incomodou e eu olhei pra cara do Thales, eu não sei se ele reparou, mas eu até falei, acho que alguma frase, tipo, meu Deus. Né? Quando o Ned abre o portal lá na última luta, né? Ele abre um portal pra ficar em cima lá da Estátua da Liberdade, e tá ele e a Mary Jane não, né? Ah, Michelle Jonas. Isso, Michelle Jonas. E eles estão lá, ou seja, um portal aberto na luta final, eles com o cubo na mão. Podia ter fechado, ele não conseguiu fechar o portal a tempo. Aí é que vem a história. Eu não consigo fechar o portal. Que tal tirar o anel? Será que não resolve? Não. Porque assim, o anel pergunta, faz eu não o sei portal dizer. funcionar. O Doutor Estranho só consegue abrir portão com o anel? Sim. Todos, nenhum mago consegue abrir portal sem o anel. Então se tirasse o anel... num objeto. Fechou. Que solução, não? Novamente, posso estar enganado, mas na hora eu fiquei, não é possível. É de se pensar mesmo. Cara. É bizarro. Talvez não seja um furo, né? Sempre tem explicação. Mas é um roteiro conveniente. Sim. De nessa hora falhou. E também tem um ponto que a gente fica na dúvida se no final o Tom ferrou com todos os Peter Parkers dos outros universos. Se todo mundo de todos os universos esqueceram que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Quem é o Peter Parker? Exatamente. Não, e um outro problema que... Não chega a ser problema. Eu queria só que eles explicassem. Porque assim, esse filme ele mexeu com 3 coisas. Ele mexeu com o multiverso. Então assim, tem vários universos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eles mexeram é o multiverso. Vários universos aqui. Segundo, eles pegaram personagens de outras linhas do tempo em outros universos. Então a gente tem que eles mexeram em universos e linhas do tempo. Aí, dentro dessa linha do tempo, eles pinçaram cada um de períodos diferentes da linha do tempo. Por isso que o Dr. Octopus estava lá junto com o Duende Verde. Porque... o Tobey Maguire era bem mais velho. Exatamente, o Tobey Maguire estava muito mais velho, já tinha enfrentado todos eles e tudo mais. Isso. Então eles pegaram de partes diferentes. O que eu achei que eles poderiam explicar é o seguinte, eles vão voltar pro exato momento em que eles descobriram que o Peter era o Homem-Aranha, ou sei lá, ou eles podem voltar, por exemplo, junto com o Tobey Maguire pro tempo do... Eu acho que é isso. Pro período de tempo dele. Porque assim, pra mim tem 2 problemas. Se todos voltarem com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem de Areia, o Duende Verde e o Octopus, pra mim o Duende Verde vira Duende Verde de novo. Quando ele chegar lá e descobrir que o filho dele morreu,
porque ele tentou virar um duendinho verde, sabe? Então, aí eu acho que... A filha do Homem-Aranha E já a... tá adulta. Exata, já estaria adulta. Mas tudo bem que talvez tivessem pego o Homem-Aranha de um lugar que ela já tivesse adulta, porque ele parecia também mais velho. Agora, o Dr. Octopus, se ele não foi junto com o Tobey Maguire, ele morreu. Porque ele só descobriu que o Peter era o Homem-Aranha uns 30 segundos antes de morrer no filme. Que foi quando tava tendo aquele poder do sol lá, aquela máquina no negócio dele, começou a puxar tudo pra baixo. Então, assim, se ele voltou no exato momento, ele morreu de qualquer forma. Porque ele não vai falar assim, pô, vou deixar tu morrer agora, porque o Peter Parker de outro lugar me salvou, então o Peter dessa realidade tanca esse problema aí pra mim, vai. Mas eu acho que eles vão seguir a mesma linha de raciocínio do Endgame, né, do Vingadores Ultimato. Que é mudar o futuro, no caso, mudar o passado não vai mudar o futuro, ou seja, o futuro deles morrendo vai se tornar o passado. Concordo. E a partir do momento que eles voltarem, eles vão voltar para o tempo em que eles foram, vamos dizer, puxados aí para essa dimensão, mas as decisões que eles tomarem vão ser diferentes, vão gerar uma linha do tempo. Então, mas o problema é que o Dr. Octopus ele ia ser jogado no momento que... É porque ele descobriu que entre ele descobrir que o Peter era o Homem-Aranha e morrer, foi um minuto, por aí. Então ele só pode ser jogado nesse período. Se for isso daí. E daí eu acho que o bichão vai... exatamente, vai desandar de novo. Então, eu acho que o que eles deixam a entender é que vai todo mundo voltar no presente junto com o Tobey. Por exemplo, o Tobey voltou pro universo dele. Todo mundo vai voltar naquele período e curado, digamos assim. Será? A mesma coisa com o Garfield. Se for assim, é menos trágico, só que o Duende Verde vai precisar de um psicólogo, porque o filho morreu. Então... Eu acho que é menos trágico, mas o filme não deixa nada não deixa claro. Muito claro. Isso não faria muito sentido, né? Você voltar... Você foi absorvido de um lugar para voltar em outro lugar sem explicação nenhuma, porque o feitiço não muda tempo, né? O feitiço só muda as condições de você lembrar o nome da pessoa. Enfim, não sei, né? Isso aí já começa a fugir da questão. Outro ponto, outro furo, que não sei se é um furo ou uma incoerência, com a realidade. Quando eles brigam lá, o Duende Verde destrói o Homem-Aranha na porrada. Eu gostei muito da cena, parecia um UFC doido ali, quebrando o teto. Com o soro, um UFC com o soro do Capitão América. Os dois, né? Então, uma surra linda, assim. E também adorei, já esqueci até de falar, o Peter soltando a porrada na cara do... Nossa, quando o Peter ele vai dar um soco e o Duende Verde ele foge e acerta no latão ali no escudo do Capitão América, faz um barulho, eu falei, pô, ele tá indo pra matar, hein? Eles não pegou, mas se pega... Exatamente. E aí o que acontece? Eles brigam e tal, aí a Tia May, acho que era espetada, eu não entendi bem como ela foi ferida. Cara, eu acho que... Mas acho que foi alguma sequela da explosão. Não, eu acho que não. O planador, ele tava vindo do lado de fora e o planador, ele entrou rasgando no prédio direto nela. Eu não sei se o espeto do planador pegou nela, pode ser também, mas eu acho que nem precisaria, porque o planador entrou tão na fúria que acho que levaria do mesmo jeito ela. Enfim, mas ela deita, tal, fica aquela ceninha emotiva, solta aquela frase característica do Homem-Aranha, que foi meio fora do sentido, aquela moralzinha bem chula e porcaria que a Tia May foi só fazer Mas eu acho que esse daí... Eu acho que esse filme deixou claro que a minha reclamação do Tom Holland... Pra mim, o Tom Holland, galera, ele era o seguinte, sabe? Vamos supor que o Homem-Aranha seja Audi. Eu falei, já expliquei pro Gregory. Ele fosse o símbolo da Audi. Exatamente. O Homem-Aranha do Tom Holland é um carro com as rodas da Audi num Gol. Sabe? Porque ele tem a roupa do Homem-Aranha, mas ele não tem nada do Homem-Aranha que a gente conhecia. Esse filme deixou claro que realmente não era pra ser o Homem-Aranha que a gente conhece. Porque realmente o Tio Ben não passou... Eu não sei se houve um Tio Ben, porque eles não explicam, mas ele não passou talvez as lições de moral pra esse Peter. Ele realmente tinha uma vida totalmente diferente. E quem passou... nessa realidade, quem passou tudo foi a Tia May, foi essa frase tudo. Então, realmente esse não era o Homem-Aranha que a gente conhecia. Isso me deixou até que... Tá bom, eu ainda não gosto dos outros dois filmes, mas agora eu entendo que a intenção desse Homem-Aranha não ser o Homem-Aranha que a gente conhece era desde o início... A intenção era essa. Né? Exatamente. Então, pra mim, tá... Que... Ok. Desculpa. E dá a entender que para um próximo filme...
ele vai ficar bem mais próximo do que a gente espera que seja um Exatamente, Homem-Aranha. o início foi diferente, mas agora... Vocês lembram que eu falava que eu queria um Homem-Aranha costureiro, velho? Quando apareceu a máquina de costura, eu falei, meu Deus, Aí você falou, talvez eu achei é o isso. azul meio metálico demais da roupa, mas achei show de bola, muito legal. Bom, só para concluir então o ponto, né, a parte do furo e pelo menos da falta de realidade. Falar de falta de realidade é difícil nesses filmes, né? Porque tudo é meio absurdo. Mas é o seguinte, então a Tia May morre, ele tava chorando, tal, chega o rap, estaciona ali na frente, polícia barra ele, enfim. E aí, beleza. Eu sei que o Homem-Aranha, nessa realidade, tá sendo visto meio como vilão, ele foi levado pra polícia, mas assim, ele é menor de idade, então ninguém condenou ele, senão ele estaria preso, senão ele estaria fugitivo, não era o caso. Ele foi averiguado, ele prestou depoimento e saiu, tá? E aí tem toda aquela treta, o prédio fica destruído, a Tia May jogada no chão, e ele lá chorando junto com ela, chega a polícia e começa a atirar. Mano, dá um tiro no... É porque eu acho que no caso dele, por ele ter poder, por exemplo, eu entendo que ele é criança, mas talvez no caso dele, por ser super poderoso e tal, talvez rolasse uma prisão igual rolou com metade dos Vingadores no Guerra Civil, sabe? Sim, talvez mas vamos te tiro. prender. Não, talvez Deram um tiro eles nele, atiraram cara. antes de perguntar, mas... Menor de idade, não, velho. Tipo, E outra, quem disse que foi ele que causou tudo ali? é verdade. Saiu um monte de cara voando, um lagarto saiu de um caminhão, os caras vão falar que foi ele que destruiu o prédio inteiro sozinho, velho. Se fosse assim, todos os filmes dos Vingadores, você não sai dando tiro. Mas isso daí eu entendo que é tipo assim, é uma coisa do roteiro questionável, mas eu não acho que seja tão... Não, eu tão concordo, absurdo mas a igual razão nos é que não precisava estar lá. Sim, exatamente. Pra quê? Não adicionou nada no filme. Sim. Só gerou dúvida, no meu caso. A única tirou coisa, a imersão. a única coisa engraçada desse momento, eu achei, do hotel, lá do prédio que quebra tudo, é que na reportagem eles falam, olha, a gente já teve não sei quantos feridos, tipo uma cacetada de ferido e uma morte. Não passou uma alma durante a briga. Não tinha uma pessoa naquele prédio. Aí a gente tem vários feridos. Eu posso estar errado, mas eu acho que eram vários feridos que eles falaram. Sim. Então, é só esse momento que o prédio realmente estava vazio pra briga. Era isso. Era totalmente do Homem de Ferro o prédio. Realmente. Bom, galera, e tem mais alguma coisa que vocês lembram? Tem de furo? último. Mais um? É útil. Meu Deus. Pra trazer tudo. É bom, ainda vai ter a nota dele, viu, galera? Não espere não. Se passar de 3, eu vou achar incoerente. Não, mas é que, assim, falar coisa boa é muito fácil, né? Sim. Eu acho que a maioria das pessoas tá justamente falando coisas boas, elogiando, e teve muita coisa muito nostálgica. Mas outro momento, e vou parar por aqui, esse vai ser o último momento de furo, ou pelo menos incompreensão. Doutor Estranho, tentando capturar o Homem-Aranha lá no comecinho, vai lá e tira a alma dele, né? Solta a alma do corpo dele. Aí beleza, aí você fala, acabou a luta, não tem o que fazer. E aí, do nada, ele começa a mexer o braço sozinho, tirando a caixa. Aí eu não pensei que era um furo logo de cara. Eu fiquei pensando, não, deixa eu pensar se tem uma explicação. Aí eu pensei no sensor aranha, né? Eu falei, poxa, o sensor aranha é meio que automático. Ele estaria reagindo, né, contra o perigo, mas aquilo não é perigo. Sim. Começa que aquilo não é perigo. E outro, o sensor aranha só funciona quando é conveniente, porque o perigo do Dr. Estranho tirar uma caixa da mão dele, ele sente. Agora, jogar um o pano. Osborn indo enfiar uma faca nas costas, não, né? É que eu acho que ali... Mas dele, né? Ali eu... Não, mas outro também tinha. Mas eu acho que o outro Toby, ele tava muito preocupado em não deixar um matar o outro e levou a espetada. Mas se é automático? Sim, mas olha só, pra a mim... de um é diferente do outro. Pra mim ali, na verdade, eu fui muito além. Não, mas eu acho que é parecido o Sensor Aranha, não é? O Sensor Aranha do Andrew não recebe pão na cara. Não, mas eu nunca assim. Mas, pra mim, na verdade, eu fui muito além. E eu, agora, depois que o pessoal falou do Sensor Aranha, eu falei, é óbvio. Então, pra mim, eu entendo que talvez não fosse um perigo tirar a caixa, mas na cabeça do Peter era uma coisa moralmente muito errada. E talvez o Sensor Aranha respondeu. Mas concordo que não era um perigo. Na minha cabeça, o que tava rolando é que a roupa do Tony Stark, tecnológica, tava se mexendo sozinho. E não o Sensor Aranha. Que não faz sentido nenhum. Mas sob o comando de quem, né? Ninguém, é porque eu não tava pensando na hora. Então, assim, na minha cabeça, na hora eu falei, pô, a roupa deve estar se mexendo, igual quando sai os tentáculos, ele controla os tentáculos lá e tudo mais.
Mas realmente era o Sensor Aranha. Ele tava com a roupa de nanotecnologia? Mano, eu não sei se ele... A Nano, eu acho que tava não, eu acho que a Nano... no tentáculo. A Nano ficou no tentáculo. Não, mas não saiu tudo. Não, saiu só a máscara, se eu não me engano. O pedaço que cobria a máscara. Mas eu... depois sem as costas. Não, ele tava com aquela roupa que ficou com... que jogaram tinta e daí ele virou a roupa ao contrário e ficou preta com os fios de fora. Não, então não faria sentido ser a roupa também, não. Não faz não. Então não, mas foi o Sensor Aranha. O ponto é, os caras vão falar isso. Eu acho que foi incoerente diante de perigo, certos perigos ativam, certos perigos não ativam, porque tem que ser inconsciente nesse caso, porque ele não tava no corpo. Então, se é inconsciente, devia ser sempre. Enfim. Eu acho que é uma coisa que gerou incoerência e também me gerou aquele momento do filme que ao invés de você estar aproveitando... Você parou pra pensar. Isso foi meio no começo, então... Foi, acho que um dos primeiros pontos que eu fiquei bem desconfiado, além da questão do feitiço. Né? Não, eu acho que o que me incomodou mais nesse momento nem foi isso. Foi, tipo, o Doutor Estranho tirar ele do corpo, e daí, enquanto o Doutor Estranho ficava brincando de pega-pega com o corpo ali sem a alma, o Peter tava tentando chegar no corpo ali por trás, tipo, devagarzão. Ele demorou 40 segundos pra chegar no corpo, e o Doutor Estranho não empurrou, tipo, dá licença rapidinho que eu tô tentando pegar a caixa. Então... Ou soltou um feitiço, exatamente. Amarrou. Por isso que eu falo, quem fala que o Homem-Aranha no X1 consegue, se o Homem-Aranha pegar o Doutor Estranho desprevenido, consegue, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas no X1, com o Doutor Estranho esperando, já não tem jeito, velho. É outro nível de poder, sabe? É tipo a Wanda. Outra proporção. Exatamente, é tipo a Wanda. A Wanda, ela pode ter problema com vários inimigos. Mas quando o inimigo é porradeiro, o Homem-Aranha é um inimigo porradeiro. Ele não tem muita coisa. A gente viu o que ela fez com o Thanos. O Thanos é porradeiro, o Thanos ia ser destruído na mão dela. Aí ele pediu ajuda pras naves lá e tudo mais. Então, nesse embate aí, não dá não, galera. Aí, eu adoro o Homem-Aranha, mas... Não, mas é questão de power scale, né? A galera fica meio doida, quer inventar, quer valorizar um e desvalorizar outro. Sim. Mas é o que você falou. Eu acho que o Doutor Estranho nesse filme, os momentos dele, eu gostei muito, porque eu gosto do personagem e do ator, sensacional. Acho que caiu como uma luva no personagem. Mas eu não gostei da forma como ele agiu durante o filme. Como foi, tipo assim, ele vê que o feitiço deu errado, começaram a vir um monte de gente perigosa, aí ele vira pro Peter e fala assim, olha, eu preciso que você, já que você quis chamar os seus amigos, eu vou deixar na mão de vocês, beleza? Exato. Vocês resolvem... a frustração. Vocês resolvem esse BO. Aí eu fiquei, porra, mano... É que ele já sabe, o problema de mexer com realidade diferente com o Doutor Estranho é que ele, desde o primeiro filme, ele é avisado que mexer com o tempo... é muito perigoso mexer com esses negócios. Então, no primeiro filme, ele usou a pedra lá, que teoricamente não se usaria, mas pra derrotar o Dormammu lá, ele usou a pedra do tempo pra ficar indo e voltando. Sim. No filme do... Como é que é o nome? Vingadores? No Vingadores também, ele fez feitiço pra olhar... Não, esse daí nem teve nada de tempo, na verdade, né? Esse daí ele só ficou... ele ficou vendo o futuro. Pra olhar os futuros, exatamente. Sim. Mas nesse daí, tudo bem que não teve nada tão sério relacionado ao tempo, mas desde o filme base dele falam, olha, tempo é uma coisa perigosa. Desde que a maçã tá indo e voltando lá e não sei o que, quando o Wong explica. Então eu acho que o jeito que ele levou depois que o feitiço deu errado foi incoerente com o personagem, sabe? Foi... Sim. Fizeram ele meio que se tornar muito irresponsável. Sim. Diante de tudo que ele já aprendeu. E depois ele teve a seriedade dele de falar pro Homem de Ferro, cara, só tem um jeito. Então, assim, vai com calma, não dá pra improvisar aqui, não. Então isso. Mas, assim, já falei no início do filme, pra mim foi um 9 de 10. Porque as partes boas desse filme... tem esses negócios que fazem a gente parar pra pensar, mas as partes boas são muito boas. Então, assim, elas realmente apagam o resto. Quando eu saí do cinema, eu até falei, cara, melhor filme que eu já vi da Marvel. Aí eu parei pra pensar e falei, não, tem uns outros na frente. Eu ainda acho, ele passou, né, o Vingadores, por enquanto tá na frente, em questão de bilheteria, se eu não me engano. E numa pandemia, então o filme tá animal. Mas eu ainda acho o Vingadores melhor. Mas, pô, é um ótimo filme, velho. É um ótimo filme. Pra mim é uma nota 9. Quando você começa a pensar, aí você fala, pô, tem isso e aquilo. Mas a Marvel é campeã nisso, né? Ela não consegue... A partir do momento do Vingadores 2, que ela começou a falar como funcionava a viagem no tempo, a série do Loki começou a ter inconsistência. Então, não dá pra esperar muito certinho todos os filmes. Mas pra mim é um 9.
Vamos deixar o Greg pro final, que ele quer fazer um suspense. Thales, qual que é a sua nota do... É só um adendo. Eu acho uma sacanagem comparar esse filme com Vingadores pelo peso, né? E outra, é um filme solo. Mas o Tom Holland disse, né, que o Vingadores foram 10 anos construindo. Esses foram 20. Ah, justo. Argumento bom. Agora faz todo sentido. Exatamente. Mas pode ser um 9 também ou eu tenho que dar uma nota diferente? Não, aqui é... Pra cada mim é um. um 9 fácil. É um 9 também? Pra mim é um então, 9 pra fácil. mim, eu ter que mudar minha nota. Senão eu vou achar que é panelinha. Não, tô zoando. Não, tá. 9 eu achei justo. Porque 10 é foda. É complicado você falar que é perfeito. E o tanto de defeitinho que a gente É o que o Greg falou uma coisa boa no negócio da caixa lá. O filme tem momentos que, se você parar pra pensar, eles vão te tirar a atenção do que tá vindo, sabe? E isso daí foi um bom argumento mesmo. Sim. A imersão, né, cara? A imersão tem um momento de tensão, né? Não, mas eu acho que não dá pra gente esperar que o filme seja um Interestelar, que vá calcular tudo, que vá consultar cientista e astrofísico para fazer... Não, a gente sabe disso, tá? Então, mas a matemática ficou clara que a matemática vence a magia, né? Só nessa luta, porque no filme luta, a matemática foi totalmente jogada no lixo, né? Enfim, mas eu acho que é importante levar isso em consideração. Então, alguns desses pontos dá para relevar. E eu também sou um cara bem crítico e chato para essas coisas, então a minha nota acaba sendo mais baixa na maioria das vezes. Tirando o Van Helsing, que eu relevo tudo, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Fica a dica para quem não viu. 2004, o melhor lobisomem de todos os tempos. Eu só digo isso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que dá para dividir essa nota até. Nota de divertimento, ela é 9,5, tranquilamente. Se você vai para não vai ser 10, vai ser um 9,5. Não, 10 é muito difícil. 9,75. Não, 9,5. 75 acho que talvez teria outro filme aí para colocar. Mas enfim, nota de divertimento dá para ser bem alta. Se for uma nota técnica, fala, pô, eu quero ver esse filme, eu quero achar defeito, eu quero ser chato. Aí eu daria um 7. Sim. 7 indo bem baixo. Tá bom. Mas agora, assim, vamos supor que é um mix disso, que você não quer ser nenhum cuzão. Agora é a terceira, que é a nota que eu realmente acho que, considerando tudo, né, eu daria um 8. Tranquilamente. Mas sabe que, tipo assim, 9,5 e 7, 8 não é no meio. Exatamente, só que a nota técnica acabou pesando um pouco mais que a outra nota. É ponderada, Juliana. É verdade. É um cálculo complexo por trás, né? Muitas variáveis. Muitas variáveis, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu saí do filme realizado, falando, pô, divertido, comentei com o Thales aqui, a gente assistiu junto, poxa, valeu, muita coisa para falar, muita coisa legal, muitos momentos de risada, coisas que você olha pro teu amigo, a parte de humor foi muito boa mesmo. Exato, e coisas que você olha pro teu amigo e fala, pô, o pessoal no cinema gritando quando apareceu o Garfield e o Toby. Não, quando o Garfield pegou não, o Garfield, você pode odiar o filme dele, mano. Puta, mas o Garfield foi bom nesse filme. Sim. Todo mundo gritava quando ele aparecia, velho. Quando ele salvou a Michelle lá, o pessoal gritou também. O Thales disse que teve gente safada que falou dessa vez, pelo menos, alguma coisa assim. Dessa vez foi. Acertou na segunda. Acertou na segunda vez. Então, pô, foi realmente muito bom. E o Tom Maguire ficou com uma cara de mentor mesmo pra esse pessoal todo. Sim, ficou bacana. É meio cara de bobão, como o Thales falou, mas isso fez parte do Homem-Aranha dele e encaixou super bem. Exatamente. Então, mas aí que tá, ao mesmo tempo que teve toda essa emoção, toda essa coisa boa, teve vários trechos do filme e que não foi chatice ou discordância minha, por exemplo, na luta do Doutor Estranho, como vocês falaram, eu também não acho que teria como o Homem-Aranha ganhar, tá? O Doutor Estranho, se quisesse, teria tirado aquela caixa a qualquer segundo. Mas tudo bem, isso é opinião minha e o filme poderia ter mudado tranquilamente, isso eu não posso usar de critério. Agora, esses momentos de... O momento do portão foi genial. Abriu 2 portões e o terceiro não. O momento que eu fiquei... Tirou a imersão e eu fiquei tipo, mas por quê? Ou então, isso aqui tá estranho. Esses momentos foram pelo menos uns 4 ou 5 e acabaram me desligando em certos trechos do filme. E é isso que eu acho que tirou bastante da nota. Mas eu acho que 8 é uma baita de uma nota. Quantos filmes eu colocaria acima disso também? Só Van Helsing. Uns 6. Não, filmes da Marvel. Da Marvel? Sim. Que eu gostei mais até, por exemplo, Shang-Chi.
Filme sensacional, divertidíssimo, mas também tá cheio de furo. Menos que esse, né? Sim, sim. Mas tem um monte de furo. Mas eu colocaria acima desse, por exemplo. Mas é que o Shang-Chi eu maioria. acho que, por não ter tanta ligação, pelo menos a ligação não ser tão direta com o universo já apresentado, os furos eles não impactam tanto, na verdade. Muito pouco. Então... Sim. Não, tem furos internos. a única ligação Não é vou com, comentar isso aqui. é com o Homem de Ferro 3 lá, o vilão. Foi a única ligação que era o mesmo cara, mas Então, 8. Já pode... Eu acho que 8 é uma nota boa pra definir. 8,25. Uhul! Pronto, pra vocês ficarem felizes, tá bom? 8,25. Pode pôr aí um 8 aí no visor. Aí. Não Vou sei se vai colocar a imagem das notas. Vou botar as notinhas. Mas o que você ia falar, Thales? Falar que a gente já pode aproveitar então, caso o pessoal curta, dê uma valorizada nesse daqui, a gente pode fazer um próximo vídeo que é um tier list de filmes da Marvel. Sim. Meu Deus. Vai assim, ó, o filme vai ter 3 horas, mas eu espero que vocês gostem, galera. Exatamente, dá pra fazer. Pode fazer por partes. Enfim. Sim. Tem alguns que claramente não vão ficar nos superiores, então a gente pode fazer tipo, melhores e piores. Eu acho que esse filme já entra num top 5. Top 5 eu não sei, mas um top 10 tranquilamente. Top 10 com certeza. Porque o top 5 daí eu teria que apagar todos os Vingadores e daí já sobra top 4 pra ele. Pois é. E daí... É difícil. Difícil. Assim, mas eu tô considerando... a gente deixa pro próximo, sem spoiler. Vamos deixar pro próximo. Bom, galerinha, mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de 1h12 que tá aqui. Com certeza vai ter um corte do início, então vai ficar um pouco... Não, acho que o editar a gente não... Só se falarem mal, aí eu corto o vídeo pela metade. Mas aí tem em torno de 1 hora, porque eu vou cortar só o início que a gente ficou vendo como é que a gente ia fazer o vídeo. Bom, foi o primeiro vídeo do canal disso. Vocês devem ter percebido que a gente ainda não é nenhum crítico de cinema. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram... Só tem a chatice do crítico, mas não é exatamente. Acho que a gente podia criar tipo um selo, né? Se o filme ganha um selo de filme da hora, alguma coisa assim. Selo Gulag no Angry Joe. Canais que a gente gosta, exatamente. O selo Badass do Angry... Não, do Angry Joe não. Não. Selo Badass do Gulag pro esse filme. Ele merece, não merece? Esse daí merece, beleza. Bom, galera, mas se vocês curtiram, talvez a gente traga o Matrix também, que vai lançar dia 22. Sim. E pra quem não sabe, ele vai lançar no HBO Max. Vocês não precisam ir no cinema, hein? Isso é muito bacana. Pra quem paga. Pra quem paga. Mas R$27, R$27, se você for ver no cinema, vai ficar muito mais caro e a família toda vê por 27 no streaming. Maravilhoso. Não é? Então... E ainda não gasta R$60 na pipoca. Exatamente, que é um absurdo. Eu espero que vocês tenham curtido. Greg e Thales, vocês querem se despedir aí? Aí, galerinha, muito obrigado aí. Deixa o like no canal. Eu agradeço também a participação, foi muito bom debater. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitos pontos aqui. Provavelmente já falaram disso, porque a galera é muito rápida. Mas a gente trouxe muito ponto interessante. Talvez alguém comente alguma coisa legal aí, que a gente falou errado, até corrija. Sim. Não, com certeza. Se a gente falou alguma besteira, avisa aqui embaixo, pelo amor de Deus. 3 pessoas sem gabarito nenhum pra falar disso, então fiquem à vontade pra criticar. E assim, uma coisa importantíssima, lembrar que eu, o Careca e o de blusa branca, eles foram os mais amenos aqui. Se vocês não gostaram de alguma coisa que o Greg falou, eu deixo o contato dele na descrição e vocês não dão dislike no vídeo, tá bom? Deixa o endereço, né? Exatamente, deixa o endereço e vocês se resolvam com ele, tá bom? Mas eu acho que quem veio assistir esse vídeo, com certeza, esperava pontos interessantes. Sim, exatamente. A gente buscou bastante. É verdade. Ia fazer muito sentido. É verdade. Tem que ser um scavenger, né? Pô, tem que ir atrás. Bom, galerinha, de novo, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pra quem acompanhou, ainda mais se você acompanhou 1 hora, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder as notificações, porque daí Matrix tá aí, a gente traz o filme. A gente entende Multimatrix? Não, mas a gente pode entender. A gente pode assistir de novo e entender tudo direitinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.